Fala Nerdzolas e fala Coders, muito bem-vindos de volta aqui no canal Daniel Jesus. Me chamo Daniel Jesus e caso ainda você não é inscrito no canal, ou inscrita, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, fique por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e deixe esse like reservado, beleza? Hoje vamos falar de Mediate R, isso mesmo. Você já enfrentou aqueles problemas de acoplamento excessivo no seu código? Ou já precisou criar aquele sistema mais modular, fácil de testar? E quer saber como simplificar a comunicação entre diferentes partes da sua aplicação sem criar dependências diretas? Se você já respondeu sim, é qualquer uma dessas perguntas que eu falei agora no vídeo, então esse vídeo é para você. Hoje vamos explorar Mediate R, uma biblioteca incrível Nerdzola que implementa o Mediator Partner, isso mesmo, que ajuda nós, desenvolvedores, a desacoplar as nossas aplicações de uma maneira elegante e organizada. Vou te ensinar também como o Mediate R funciona na prática, explicando commands, carries, handlers, tá? E pipelines, para que você possa estruturar melhor o seu código e torná-lo mais escalável e testável. Então, já prepara aí, Nerdzola, deixa o seu like e se inscreva no canal Daniel Jesus e bora para um conteúdo fantástico. Eu vou rodar a vinheta e volto já já. E estamos de volta, Nerdzolas e Coders, para falar o que é um Mediate R. Mediate R, Nerdzola, é uma biblioteca que implementa o Mediator Pattern, permitindo que diferentes partes da aplicação se comuniquem sem dependências diretas. Em vez de uma controller chamar diretamente um service ou um service chamar um repository, tudo isso passa por um único ponto central, que é o mediador. Concordam? Beleza. Então, como ele funciona? O controller envia uma requisição para o Mediate R, o Mediate R encaminha a requisição para um handler apropriado e o handler executa a lógica necessária e retorna a resposta. Um exemplo simplificado de tudo isso, Nerdzolas e Coders, é exatamente dessa forma. A controller ela recebe uma requisição HTTP, cria um command ou uma query. O controller chama o mediator.send, um método, né, passando a query ou um command, tá? E o Mediate R encaminha essa requisição para o handler correspondente e o handler executa a lógica. Exemplo aqui, tá? Buscar dados ou inserir um novo registro. E a resposta retorna ao controller e depois para o cliente. Muito top, né? Então é dessa forma que a gente entende como o Mediate R funciona e para que serve. Beleza? Vamos para o próximo slide. Bom, chegou o momento de falarmos sobre os benefícios de utilizar o Mediate R, essa biblioteca fantástica que tem no .NET. O primeiro deles é a redução do acoplamento entre componentes. O segundo, código mais testável e modular. E o terceiro, a facilidade de organizar a comunicação entre os serviços. E isso são os principais benefícios de você utilizar essa biblioteca fantástica que é o Mediate R, tá? Então vamos para os próximos slides. Fala Nerdzolas e fala Coders, vamos falar sobre a diferença entre commands e queries, que são utilizados no Mediate R. Queries Nerdzolas são responsáveis por buscar dados sem modificar o estado do sistema. Devem ser idempotentes, ou seja, podem ser executados várias vezes sem alterar nada. Exemplo, eu quero obter um ID de um produto, eu quero buscar alguma informação de um cliente, enfim. São buscas que não modificam o estado do seu sistema, beleza? E quando a gente se trata de commands, são responsáveis por modificar o estado do sistema. Geralmente retornam um identificador ou apenas um resultado de sucesso ou falha. Exemplo, quero criar um novo produto, quero criar um cadastro de um cliente, enfim. Todos esses comandos são responsáveis por modificar um estado de um sistema. Beleza? Agora a gente entende como funciona o Mediate R. E vamos ver na prática como implementar lá no .NET. Beleza? Vamos lá. Estamos diretamente do Rider aqui para demonstrar um exemplo na prática de como utilizar o Mediate R, essa biblioteca fantástica que implementa o Mediator Partner. Primeira coisa aqui, né, Nerdzola, foi criar um Web API, tá? No .NET 9, já estamos falando de atualizações, né? E estamos utilizando o Minimum API. Bom,
Daniel, o que você está utilizando, tá? Dentro do Packages, a gente já consegue ver o que a gente está utilizando. Primeiramente, o pacote principal que a gente está falando, que é o MediaTR. A gente está na versão 12.4.1. Depois eu vou utilizar um banco de dados NoSQL para trabalhar com meus commands e queries. Então eu vou trabalhar com RabbitDB.client na versão 7.0.0. E por último, para documentar minha API, vou usar o Scalar, tá? .ASP.NET Core na versão 2.0.18. Bom, dentro do Programming a gente tem algumas informações que valem ressaltar aqui, tá? A gente tem a configuração do Raven, então a gente está fazendo Document Store, passando localhost 8080, que é a porta que está no meu container, tá? Está rodando local. E estou usando a base de dados ProductsDB, tá? E dou Initialize. Aqui eu adiciono na injeção um singleton para o iDocument Store, né, essa interface. E para Scoped eu uso as sessões, tá? Bom, e aqui estou registrando também meu MediaTR em minha biblioteca que eu estou utilizando com vocês. E por último, mapeando o meu Scalar e colocando um tema super fantástico aqui, que é o Blue Planet, tá? Caso você não conheça. Bom, o que tem diferente aqui, tá? Quando eu trabalho com MediaTR, geralmente eu trabalho com use cases. Mas muitas pessoas aí, desenvolvedores, pessoas de comunidade, falam que a partir do momento que só utilizar o MediaTR nessa biblioteca, você já está implementando CQRS. Não, não é bem assim, né? CQRS ele é uma arquitetura que utiliza Mediator Partner, tá? E no final, quando você fala de MediaTR, você está implementando exatamente o Mediator Partner, mas de forma que você só instala e você já está usando, não precisa ficar fazendo toda a escrita de código, porque já está dentro da biblioteca. Beleza? E cai como uma luva nessas arquiteturas, como CQRS, Vertical Slice, né? E até a arquitetura limpa, utilizando casos de uso. Quando eu gosto de utilizar, né, o MediaTR, eu gosto de utilizar use case com MediaTR. Por quê? A utilização de casos de usos, use cases, como vocês podem notar aqui, que eu tenho aqui na solução, ajuda, né, a organizar a aplicação e separar as responsabilidades. Isso segue aqueles princípios de arquitetura limpa, tá? E melhora a manutenção, testabilidade e escalabilidade da sua aplicação. Quando eu não utilizo os use cases aqui, como vocês podem ver, eu tenho maioria das vezes, aquele código espaguete, né? A lógica de negócio fica espalhada nos controllers de serviços. Testar específicas partes da aplicação se torna difícil, né? Porque você tem aquele código espaguete. E você também tem aquele código que pode se tornar frágil e difícil de refatorar. Falando com use case, a gente tem um código mais, podemos dizer, modular e organizado, né? Como vocês podem notar aqui, eu tenho create product, get product by ID. Pô, legal, tem as funcionalidades de criação e busca, né, por ID. Exatamente isso, tá? Então, eu tenho uma lógica de negócio centralizada, que pode ser reutilizada. Os testes de unidade ficam mais fáceis, né? Pois o use case ele pode ser testado isoladamente. E a separação entre infraestrutura, lógica de negócio, permite uma melhor manutenção do seu código. Perfeito? Bom, olhando aqui, eu tenho exatamente um use case de criação de produto, né? E aqui eu tenho exatamente um command, um handler e um user case. Bom, como vocês viram, Mediator Pattern, né, ele usa commands e queries, tá, para estruturar a comunicação interna da sua aplicação. Perfeito? E essa abordagem ela evita aquele acoplamento direto entre componentes e permite uma organização mais clara. Até aí tranquilo, certo? Então, quando eu estou utilizando os use cases, eu estou separando as responsabilidades, né? Um é para criação e o outro é para buscar. E quando a gente fala de get, a gente está falando de query. E por que criar uma query? Porque queries, né, são usadas para recuperar dados sem modificar o estado da aplicação. E a separação de queries e commands facilita a escalabilidade. Beleza?
Bom, então, olhando aqui, eu tenho a minha query, né? Get product by ID query, passa string e eu tenho um wire request, tá? O wire request, ele está fazendo exatamente o que? Ele está dizendo que ele é uma interface, né? Que assim que a gente está fazendo é que criando uma requisição que será enviada para o Mediate, tá? Mediate R, e o wire request com o retorno do wire response product, ele diz que a query retornar um produto. E é onde ele é chamado, dentro do handler, tá? Mas o handler, você pode ver que ele está chamando use case aqui. E o meu use case, ele é de forma isolada, ele só está exatamente executando o que eu quero do banco de dados. Bom, e a partir do momento que eu tenho o meu handler chamando meu use case e dando o execute, eu estou fazendo exatamente a chamada do meu banco de dados e retornando o meu produto de acordo com o que o handler necessita. Qual que é a vantagem disso, tá? Então, assim, o handler ele recebe a query e chama o use case, como a gente viu aqui, e implementa uma lógica de recuperação de dados. E por que usar o use case? Assim a gente pode testar e reutilizar a lógica facilmente, porque toda query, né, que está sendo feita está dentro do meu use case, tá? E caso o banco de dados mudar ou até mesmo a query mudar, a gente só vai ser impactado exatamente o use case. Então a gente só vai ter a mudança isolada desse cara e os demais não precisa. Então a modificação vai ser muito mais precisa e também não vai impactar diversos outros arquivos. Então você deixa de forma isolada. E é muito bacana isso, né? E quando a gente fala de command, é quando a gente vai modificar um estado da aplicação. Então a separação de commands e queries sempre mantém um código organizado e claro, tá? Então aqui a gente está definindo um command, tá? Aqui a gente está criando um comando para criar um produto. E quando a gente fala wire request, né? String indica que a resposta será uma informação que o meu produto foi registrado com sucesso, algo do tipo, tá? Bom, e no handler, a mesma coisa, eu chamo meu create product use case, né? Que o meu product use case, ele tem um método de execute que vai ser nada mais nada menos salvar esse registro na base de dados e retornar a mensagem que o produto foi criado com sucesso. Você vê a facilidade. Então, se for mudar, pô, Daniel, eu tirei o Raven da minha empresa e coloquei o MongoDB, né? A única parte que vai ser impactada aqui, nessa estrutura aqui que eu tô falando de API, vai ser somente o use case. Olha que interessante. O programa também, né? Porque o programa tem a parte de configuração e tudo mais, mas você vê que você isola, né? Você evita aquele acoplamento de arquivos, aquele código espaguete que a gente vê muitos casos aí. Então, no caso aqui, isso só ia alterar o use case, né? Então a aplicação mudou, pô, e isso aí facilita também muito nos testes unitários. Vamos ver como funciona, tá? Vamos aqui nas rotas do nossa API, que é exatamente esse aqui, ó. Eu criei uma rota de HTTP method get, tá? Products ID, que vai retornar exatamente, vai montar minha query e vou passar para o meu mediator, tá? E o meu mediator vai saber exatamente que essa query está atrelada àquele handler e aquele handler vai chamar aquele use case, tá? E assim ele vai retornar o resultado. Vamos só debugar aqui para a gente ver como monta a query, beleza? Fechou. Vamos lá. Abrir o escalar aqui de novo. Vamos só abrir o localhost 8080, que é o Raven. Database, esse cara aqui, ó.
Vou pegar o ID e dar um send, tá? Beleza. Aqui eu montei a minha query, tá vendo? E vou passar pro meu mediador, né? Meu mediador, ele vai entrar no use case aqui, porque quem chama o use case? É o meu handler. Então primeiro ele chamou o handler, depois ele chamou o use case, e do use case ele passou a informação para a minha rota, né? Então se a gente for olhar aqui, ó, ele trouxe. Ah, Daniel, vamos criar um cara aqui. Aí a gente vai fazer a criação que fica mais fácil. Vamos jogar aqui. Beleza. Vou colocar aqui esse cara. Vamos colocar no handler, que ele vai chamar use case aqui. E o use case, vamos colocar um breakpoint aqui, beleza? Voltando para o escalar, a gente vai testar. A gente vai colocar teste Daniel. E o produto vai ser de 6.000, tá? Bom, vou colocar macOS, né? Colocar um produto que existe, né? MacBook. Tá? MacBook barato, hein? Beleza, não send. Beleza. Você pode ver que tô chamando meu mediador, mas eu tô passando um command já direto, né? E aonde está esse command? Eu tô recebendo aqui, via parâmetro, via body, tá? Então, você pode ver que é um MacBook, preço de 6.000. Vou dar um F10. Você pode ver que ele caiu no handler, né? Então ele descobriu por quê. O request handler, como essa interface, ela sabe que é uma modificação de estado, né? Eu estou passando só o command e o retorno que vai retornar. Beleza? O execute está dentro do meu use case, então ele vai passar a criar o nosso produto. Beleza? Store Async abriu, né? Meu documento store, e assim eu salvo o meu produto. Beleza, ele vai retornar, né? E como criado e tudo mais. Bom, olhando para a resposta, ele retornou, né? E se a gente for olhar aqui, ele gravou exatamente o nome e o preço. Bom, é dessa forma que a gente fala do mediator, né? Então ele é um mediador. Quando eu envio o evento, né, ele vai ter um evento atrelado ao comando ou à query, né? E qual é o tipo de retorno que ele vai retornar. Então vocês podem ver que todo handler aqui, né, igual o handler aqui, o handler da consulta é um pouco diferente, porque eu estou passando uma query, né, e o retorno dela. E aqui, exatamente, no meu handler, eu estou passando o meu command e o tipo de retorno que eu quero, que vai ser uma string. Olha que interessante, né? Então, se eu quisesse, pô, Daniel, mudei minha lógica lá, eu não quero mais buscar, eu não quero mais ter o RavenDB, eu quero ter um Mongo, eu quero ter um SQL. O que isso vai ser mudado? O program, provavelmente, né? Porque tem toda a configuração lá, né? De injeção, connection string, enfim, né? E o use case, caso precise, né? Porque aqui a gente está trabalhando com sessões. Quando a gente trabalha com Dapper, é outro tipo de interface, né? Para buscar, para manipular dados. E a mesma coisa quando a gente trabalha com Raven. Então, a gente isola de uma forma bem tranquila que somente o use case que vai ser impactado. A query e o handler, não, tá? Por quê? A query vai ser a mesma, praticamente vai buscar, não vai mudar a funcionalidade aqui, né? Então, eu sempre vou buscar o ID pelo produto. Portanto, o meu handler, ele vai continuar intacto, porque eu vou passar a query e vou passar o retorno dele. E a única coisa que ele vai mudar é exatamente a chamada do meu use case. Isso é uma boa prática, tá, galera? Então, tipo assim,
Se a gente for usar Mediate-R, sempre procura usar com use cases, tá? Isso aí facilita e muito, tá? No momento de você construir uma arquitetura do tipo. E entenda que Mediate-R, ele é uma biblioteca que somente implementa o Mediator Pattern, tá? Que trabalha como mediador para esses casos de eventos. Então ele sempre vai amarrar um evento, um comando, a um retorno de acordo com o evento que ele for disparar. Entendeu? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar esse código lá no GitHub. Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilhe com seus amigos, que a gente vai ter mais vídeos falando sobre bibliotecas, novidades e entre si, C Sharp, Go, enfim. O que tiver mais interessante eu falo aqui no canal. Até o próximo vídeo.